Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius, este é o nosso podcast, seu podcast de Pinheiro para o mundo inteiro. E sempre de início a gente fazendo aquele apelo muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like e não esqueça do seu feedback, que é muito importante. É através da sua mensagem que nós estamos trabalhando incansavelmente para estar melhorando o nosso conteúdo e fazer com que o próprio YouTube direcione para mais pessoas, tá certo? Então se inscreva, ative o sininho de notificações, dê aquele like e compartilhe aí em todos os grupos de WhatsApp. Olha, o podcast de hoje nós temos o privilégio, a satisfação de estar recebendo o Pastor Riva, muito conhecido aqui em Pinheiro, também na região da Baixada Maranhense. A gente vai bater um papo muito especial com ele, que é um homem de Deus, pastor aí da Igreja Batista de Pinheiro, da IBP, e vai contar um pouquinho da sua história, sua trajetória aí de vida aqui na cidade de Pinheiro. Pastor, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado mesmo. Sei que não é fácil, tá na correria grande, mas deu uma paradinha aí pra gente bater esse papo muito especial. Pois é, Kelso, é uma honra estar aqui com vocês. E somar de alguma forma aqui, compartilhando principalmente do Evangelho de Jesus. E é isso aí, vamos lá. Muito bem. Pastor, já está com quantos anos que você já está nessa caminhada da fé? 13 anos. 13 anos? 13 anos já. Ou seja, tu tinha quantos anos quando começou? Tinha 30 anos. 30 anos. Já tem uma... Não, eu acho que eu estou enganado. Eu tinha 27 anos. 27 anos. Quando eu converti, no caso. E como é que foi? Onde é que o senhor estava? Como é que foi que aconteceu? Tu já estava tendo aquele desejo de frequentar a igreja? Tu já estava frequentando a igreja ou não tinha nada disso? Porque vale lembrar, como é que era a tua vida antes, Sim. Antes de conhecer Cristo. Conta pra gente um pouquinho disso aí. Como é que era a sua vida um pouco antes? Pois é, Kelso, então. Eu era assim, como tu falou, era um pouco conhecido aqui na cidade, pelo histórico, um histórico não muito legal, na questão da bebida e tal. Quando eu bebia, eu me transformava, me tornava uma pessoa muito violenta. Agressiva. E isso começou a estar me prejudicando muito, essa questão aí dessa parte, esse lado ruim da situação. Então, eu lembro que quando eu aceitei a Cristo, uns meses atrás eu tinha passado por um problema na questão do álcool, Na época eu morava em São Luís, e aí eu fui para São Luís, fugido daqui de Pinheiro, corrido. Sério? Corrido porque fui ameaçado de morte na época, aí eu fui morar para São Luís. Só que eu tinha aquela vontade, aquele desejo tão louco por questão da bebida, por questão da própria, das festas aqui em Pinheiro, E aí eu vinha para cá sem medo, essa questão aí. Aí vinha, trabalhei, lá estava trabalhando em São Luís, aí chegou o período do carnaval, e aí eu desci para cá, para Pinheiro. E aí quando eu vim para cá, do dia que eu cheguei no caso foi numa quarta-feira, o carnaval começou, pra mim começou na quinta, que foi no bloco lá na Praça da Coab. Sim. Acho que era o Traíra de Óculos, se não me engano, e desse dia, da quinta, sexta até no domingo, por volta de 1h, 2h da tarde, eu tive desmaiei. Eu desmaiei, bebi desses dias, só em casa dormi mesmo, sem me alimentar. E ali, daquele dia, eu apaguei, lá na Praça do Pedro Lobato, e foi a acordação no outro dia. No outro dia lá. Nesse período, tu era solteiro? Solteiro. Tá, solteiro na época. E aí, desde esse dia, cara, aconteceu um fato estranho. Porque eu vim pro carnaval, e todas as vezes que eu tentava me arrumar para me sair de casa, eu começava a sentir umas tonturas. E essas tonturas fez com que eu não saísse de casa, do dia que eu desmaiei. E aí isso foi até o final do carnaval. Para resumir, eu não consegui mais ir para o carnaval. Só que eu entrei numa espécie de um quadro de depressão, porque isso estava muito forte, essa questão dessas tonturas. E aí eu fazia exames, fazia um monte de coisa e não dava nada, não aparecia nada, estava tudo normal. Só que havia esse mistério, que eu não conseguia ficar em pé, ficava todo tempo essa questão das tonturas. E aí, nesse período, a minha irmã era da IBP na época,
minha irmã Suzy, ela era da IBP na época. E até o pastor Ribinho, ele conta muito sobre isso, que nesse período que eu desmaiei, que eu tive uma espécie de coma alcoólico, ela foi e pediu para orar por mim. Pediu para orar por mim lá na igreja. Estava tendo a conferência, não lembro se era a conferência ou se era o retiro. Eu sei que eles começaram a orar por mim nesse período lá. Eu acredito. E tu estava onde? No hospital ou não, em casa? Estava em casa. Estava em casa, mas muito ruim. Muito mal. Eu acredito assim que desde ali foi Deus já agindo. Foi Deus já agindo e me guardando. Porque assim, como eu te falei, eu tive muitos problemas com bebida, confusões. Eu lembro que uma vez em um pré-carnaval, estava muito bêbado e me alterei lá uma vez. E aí um rapaz, ele me furou com faca, me deu dois cortes, um no peito e outro aqui no quadril. E são situações assim que eu vejo que só Deus mesmo para guardar. E graças a Deus ele me alcançou. E foi assim a minha conversão. E a partir desse tempo aí, eu comecei a ir frequentar. Tinha o meu amigo, que é Dedé, que hoje é pastor Edevaldo, que é lá da IM. Era meu parceiro. E aí ele sempre me convidava. E aí um dia eu decidi ir. Fui a primeira vez. Aí na segunda vez que eu fui, eu senti aquele negócio me tragando, me puxando. E aí eu aceitei Jesus, mas foi dessa forma assim. Eu passei por um processo muito, muito delicado nessa questão do álcool, me tornei alcoólatra. E eu acredito que uma das coisas que, no agir de Deus, que foi na questão dessa situação em si, mas eu creio que o poder da oração dos irmãos. Eu também tive minhas tias que oravam muito por mim, e até descobri uns dias atrás, né, que elas faziam campanhas de oração, elas são da Assembleia de Deus, minhas duas tias. E elas faziam campanhas de orações, meio-dia, lá na igreja delas, orando por mim, para Deus agir em minha vida, para me libertar dessa escravidão. Pastor, mas como é que era a sua visão perante os evangélicos antes de se converter? Que é o seu, eu nunca tive problema. Eu na minha juventude, adolescência, eu acho, eu frequentava a igreja católica, eu participava, e participei até do grupo de jovem aqui da Santa Rita de Cássia, era bem envolvido lá. Então, na minha adolescência, eu era bem envolvido com a questão da igreja em si. E já com a questão evangélica, não, porque a minha avó, a mãe do meu pai, ela era da Assembleia de Deus, minhas tias, elas eram da Assembleia de Deus, a minha própria irmã, ela era já da IBP também. Então eu nunca tive essa treta assim de dizer com a igreja em si. E cara, no fundo eu sabia que todas as vezes que eu às vezes eu estava em casa triste, ruim demais, e eu sempre corria para aqueles que eu sabia que estavam no lugar certo, que era minha irmã, meu amigo. Eu sempre corria para eles. No fundo eu sabia que eles estavam no lugar certo. Então, assim, eu nunca tive essa visão contrária, assim, da igreja em si. Pastor, hoje estou olhando para trás, tu acredita, por exemplo, eu tenho essa concepção comigo, né? Por isso que eu vou fazer essa pergunta. Estou olhando para trás, tu acredita que se tu não tivesse entregado tua vida para Cristo, tu já estaria morto? Com toda Porque certeza. eu acho isso, assim, comigo. Com toda certeza. Com toda certeza, né? Toda certeza do mundo. A vida que tu levava, esse era o caminho, infelizmente. Eu tava por um fio. Pelo fato de eu sair daqui, corrido, cara, qualquer momento isso poderia acontecer. E pela misericórdia de Deus, isso não aconteceu. Ouvi alguns comentários, né, amigos meus que eram também próximo também de pessoas que eu tive tretas. Eles me falavam, olha, cara, pessoas deixaram de lado essa questão, porque tu tá seguindo esse caminho. Mas se tu não tivesse seguido esse caminho, pode ter certeza que eles iam te pegar. E teu envolvimento era apenas com a bebida mesmo, com o álcool? Não, eu cheguei a usar drogas, só que não fiquei viciado. Agora, para bebida, sim, bebida eu era alcoólatra. Bebia todo final de semana? Todo dia, praticamente.
E hoje o senhor lidera aí um grupo de jovens, né? Sim, Ou sim. seja, o senhor tem propriedade para lidar com essa situação, Sim. caso o senhor encontre um jovem que esteja nessa situação, Sim, né? sim, com certeza. E uma coisa, Kelso, assim, é até interessante. Eu sempre gosto de frisar isso. Hoje, domingo passado, no caso, o pastor ele pregou sobre o anseio que o homem tem, né, por Deus. E é uma das coisas assim que marcou a minha vida, porque é uma coisa que eu tenho sempre falado para eles, para os jovens. É uma convicção que eu tive depois de uma experiência que eu tive com Deus acho que uns 10 anos atrás. Eu tive uma experiência com Deus que mudou assim a minha vida completamente. Essa experiência, cara, era como se, tipo, tudo assim, nesse dia mudou assim, tipo, o tempo, a realidade das coisas, de ver as coisas. E aí, naquele dia eu fui, assim, preenchido de uma forma que eu tive uma percepção. Eu disse, tudo o que eu procurei a minha vida toda foi por isso bem aqui. Aquele dia que eu desmaiei de tanto beber, o que de fato eu estava buscando era por isso aqui. Caiu essa chave. Nesse dia lá, eu disse, todas as vezes que eu ia beber, que eu saía de beber, e às vezes ia me prostituir, e às vezes eu voltava para casa, aí ficava lá no meu quarto, e começava a chorar dentro do meu quarto, é porque no fundo eu estava procurando isso bem aqui que eu provei hoje. Então, desde esse dia, Kelson, desde esse dia, dessa experiência, e eu tive essa clareza, assim, foi algo que mudou, virou a chave minha vida. E aí eu tenho passado isso a eles, porque é algo que eu posso falar, porque eu tive essa experiência. Eu sempre gosto de falar para eles o que a gente sempre procura por isso. A gente, às vezes, não sabe, a gente não sabe. Então, o meu papel hoje, liderando essa geração, é direcionar isso a eles, é falar isso a eles, para que eles venham ter essa experiência, antes mesmo de provar qualquer outra coisa que queira tirar o foco, a vida deles. Porque a grande verdade é que muitos entraram por esse caminho e perderam suas vidas. E, cara, é triste, é muito triste, porque eles não descobriram o que eles tanto procuravam. Porque o que eles tanto procuravam era Jesus Cristo, só que eles não sabiam. Então, cara, eu já tenho 13 anos de cristão e graças a Deus eu tive essa experiência logo no começo, e desde então eu disse, Senhor, eu quero dedicar a minha vida, o resto da minha vida, a anunciar isso a essa galera, aos meus amigos. Quando eu tenho a oportunidade, que eu sento, que a gente conversa, eu tenho essa oportunidade de falar sobre isso, porque esse é o anseio da nossa vida. E, cara, é tão bom. Hoje eu ouvi, né? Hoje eu ouvi isso na igreja, ouvi outras pessoas falando desse anseio que o homem tem. E isso nos deixa feliz, porque a gente sabe que é Deus o mesmo Deus que fala contigo, fala comigo, fala com o cara que está do outro lado do mundo, porque é Ele que articula tudo. Ele que fala conosco. Então, a gente é só hoje participante daquilo que Ele está fazendo no mundo. E isso é um privilégio, Kelson. Pastor, falando em relação a essa questão desse anseio, né, desse desejo, e você falou um ponto que eu achei bem interessante, que às vezes a pessoa não sabe que está procurando. Eu te pergunto, porque, por exemplo, não aconteceu isso comigo, assim, mas quando tu entregou tua vida para Cristo, como é que foi a galera lá do mundo, aquela turma, aqueles teus amigos lá do mundo, como é que foi que eles receberam essa notícia? Kelson, assim, muitos, principalmente aqueles que estavam mais próximos de mim, eles me deram muita força. Eu lembro que quando eu converti logo, eu ainda fui em um pagode com eles. E aí eles tipo, cara, isso não dá mais pra ti e tal. E aí, só que não bebi, eu fui só mesmo por causa da amizade, só que eles nunca
tipo, nunca quiseram, não, cara, tu bora beber, não. Ninguém chegou a dizer, rapaz, tu fez uma besteira, pra que isso? Curte a tua vida, não sei o que. Graças a Deus, eu acho que até porque pela vida louca, e eles já, como eles eram muito próximos de mim, eles entenderam que esse era o melhor caminho. Só que engraçado, teve uma amiga minha, que ela disse assim, que ela me falou, que teve algumas pessoas que falaram, Riva, não vai durar 3 dias. E aí eles fizeram uma aposta. Vai durar o próximo carnaval. Não vai durar. Esse salário não vai durar 3 dias. Olha, cara, tá 13 anos. 13 anos. É porque, como eu te disse, é esse negócio aí. O que eu tanto busquei a minha vida toda, eu encontrei em Cristo, em Jesus. Tudo. E, isso tá virando clichê, falar disso, não é. Porque eu descobri isso foi há 10 anos atrás. Nessa experiência que eu tive. Quando eu converti, eu passei alguns anos. Passei alguns anos ainda não tão legal, fazendo a obra de Deus, mas às vezes sem Deus. E aí, quando eu tive essa experiência, aí virou a chave. Porque aí eu entendi. Porque, cara, foi uma experiência que eu não sei como te explicar. Eu não consigo. Eu não consigo. É inexplicável, eu não consigo explicar. Tem uma frase, pastor, eu me lembrei agora, se não me engano, foi até o pai aqui de Rodney, a gente conversando um tempo aqui, aí eu falei pra ele, eu estava sentado bem aqui nesse sofá, sentado nesse sofá, eu disse, eu passei 30 e poucos anos da minha vida fazendo besteira, né, e eu tô só 3 anos praticamente como evangélico. Ele disse, Kelson, não tem como ainda, 30 e poucos anos fazendo besteira, sim, ainda, e resolvi tudo isso em 3 anos, ou seja, muito, né, muito tempo, mas enfim, o processo ele tá acontecendo, né? Sim, a gente sabe que está acontecendo. Sim, e a gente precisa manter os nossos olhos fixos em Cristo. Continuar a perseverar. Porque eu sei, Kelson, assim, é o que eu mais desejo. Eu tive 2 experiências parecidas com essa. Foi essa, há 10 anos atrás, e eu tive uma este ano no Acamp, que foi uma experiência que eu ouvi do próprio Espírito falar comigo, aconteceu de novo. E, cara, é algo assim que... Eu tô todo arrepiado aqui falando. É algo assim que, cara, nos preenche. É tudo essa nossa busca. Porque, assim, a gente quando tá mergulhado mesmo em tanta coisa, em bebida, e a gente sente aquele prazer. Se eu for falar que eu não sentia, eu tô mentindo. Eu sentia prazer. Então, a minha alegria estava naquilo. Porque o nosso corpo foi criado por Deus para sentir prazer. Tudo foi Deus que fez. Ele colocou isso em nós. Então, é natural isso acontecer da gente. E, tipo, a gente sente prazer na questão da bebida, usando droga, na questão da prostituição. Então, um cara hoje, que ele tá hoje mergulhado, ele tá hoje aqui num bar bebendo. No fundo, ele tá buscando Deus. Ele tá buscando Deus, só que ele não sabe. Isso se torna mais doido. Porque isso tá na nossa natureza. Tá na nossa natureza caída. Nesse dia da experiência, eu escutei uma voz. E eu creio que era o Espírito falando. O que é que o homem tanto procura? O homem procura Deus. O homem procura uma coisa que ele perdeu lá atrás. Porque se tu for observar, como é que tu vai procurar uma coisa que tu nunca viu? Que tu nunca teve. Que tu nunca teve em tua mão. Como é que tu vai procurar o teu celular? Tu perde o teu celular. Eu perdi o meu celular. Eu vou procurar meu celular. Mas como é que tu vai procurar uma coisa se tu nunca viu? Que mistério é esse? Mas só que em Gênesis 3 fala o seguinte, que Deus criou um lugar chamado Éden, e a palavra Éden significa lugar de deleite, lugar de prazer. Então Deus criou esse lugar e colocou o homem nesse lugar. E quando o homem pecou, ele teve aquela ruptura de comunhão com Deus. O homem tinha comunhão com Deus naquele lugar. E aí, eu sei que a gente já ouviu muito falar que Deus vinha na viração do dia e conversar com o homem.
e tal. Mas só que, se a gente for observar bem, ali não diz que Deus vinha na viração do dia. A Bíblia diz que Deus falou com Adão naquele dia, na viração do dia. Foi o momento que ele pecou. E então, eu acredito que Deus, Kelsey, estava ali todo momento, porque era um lugar onde Deus estava. É interessante porque diz assim, que Deus, depois da criação, ele descansou. Agora, como é que Deus descansa, se a Bíblia fala lá em Salmo que ele é um Deus que não se cansa? Que parada doida é essa? Que descanso é esse que a Bíblia está falando? E aí eu tenho um exemplo lógico aqui, que é interessante. Minha sogra, ela vende pão caseiro. Aí teve um dia que eu cheguei lá, e aí ela pegou a massa, né? A forma bem grande, e aí ela colocou aquela massa pequena dentro do pão. E aí eu disse, rapaz, isso é um mistério doido. Como é que depois isso aqui vai preencher? Ela me disse, esse processo aqui é um processo de descanso. A massa está descansando. E quando ela está descansando, ela começa a preencher toda aquela forma. Caracas. Ela preenche tudo. Então, o que eu creio que o descanso de Deus é o descanso que ele preencheu todo aquele lugar. Então, Deus não vinha na viração, Deus estava naquele lugar. Deus estava naquele lugar. É um lugar onde a presença de Deus estava. Deus não descansou porque estava cansado. Não, Deus descansou porque ele tinha terminado. Ele tinha concluído ali. Concluído e a sua presença ficou ali naquele lugar. Só que a loucura é que o homem pecou e aconteceu essa ruptura da comunhão de Deus. O homem se afastou de Deus. E então, a Bíblia diz lá em Gênesis 3 que Adão, depois daquele dia, ele foi lançado fora. Ele foi lançado fora do lugar de comunhão, do lugar onde ele estava com Deus. Então, Adão, ele perdeu duas coisas. Ele perdeu o lugar e ele também perdeu o Deus que estava naquele lugar. Então, o que a gente procura incessantemente, desesperadamente? A gente procura por isso. A gente procura por aquilo que a gente perdeu. Isso está em nossa natureza. Assim como o pecado, e Romanos fala, né, que o pecado ele se alastrou por toda a humanidade como se fosse uma pandemia, assim também esse anseio, esse desejo de buscar com Deus, assim como naquele dia Adão foi separado da nossa natureza caída, ela busca por isso. Então o fato de eu buscar é por causa da minha natureza. É a minha natureza que anseia por Deus todo o tempo. Pastor, o senhor falou agora há pouco essa questão de sentir prazer também pelas coisas mundanas, né? Eu me lembrei aqui que quando eu estava recém-convertido, eu aqui em casa parava assim, eu acho que eu morava em outro lugar ali, perto da Centenário. Eu parava um pouco assim e dizia, cara, que loucura eu fiz. Eu chegava a falar isso, que loucura eu fiz, cara. Eu não vou poder mais beber minha cervejinha no bar. Qual é o mal que tem beber uma cervejinha dia de quinta-feira, dia de sábado, dia de domingo? Eu me questionava isso. Só que hoje, esse mesmo prazer que eu sentia lá no mundo, hoje eu sinto aqui. Hoje eu cheguei ao ponto de dizer que eu que não quero. Não é que eu não posso. Eu é que não quero mais beber uma cerveja. Eu é que não quero ir mais ir para uma festa. Kelsey, tem uma parábola que Jesus conta de um tesouro escondido no campo. Aí a Bíblia diz que um homem ele encontrou um tesouro escondido num campo. E aí esse homem ele teve 4 reações depois que ele encontrou. A primeira reação que ele teve, ele disse que ele escondeu. E tu nunca vai esconder uma coisa que não é valioso para ti. Verdade. Ele escondeu. A segunda reação que ele teve, a Bíblia diz que ele transbordou de alegria. E transbordar de alegria é uma alegria fora do comum. É uma alegria que é mais ou menos assim, eu pegar essa xícara, pegar uma jarra d'água, encher, e aí ela não vai mais comportar e ela começa a transbordar. Essa alegria que esse homem teve foi exatamente isso aqui. Ele começou a transbordar de alegria. E aí a terceira reação foi que a Bíblia diz que ele voltou, vendeu tudo que ele tinha. E aí a quarta foi que ele para comprar aquele campo. Então, quando a Bíblia está dizendo que esse homem ele vendeu tudo que ele tinha, é porque tudo o que ele tinha conquistado até ali não era tão importante, interessante como aquilo que ele encontrou. Aí é por isso que tu está falando essas coisas, não tem mais prazer. É porque quando a gente encontra esse tesouro,
a gente consegue, sabe? É por isso que a gente vê homens que abandonam, tipo, às vezes a sua cidade e se dedicam à missão de Deus. É porque, cara, é valioso demais. E olha como é interessante esse exemplo dessa parábola. Porque fala que é um tesouro escondido em um campo. Isso te lembra alguma coisa que eu te falei aqui? Isso. Um campo é um lugar geográfico. Um campo representa o Jardim do Éden, um lugar geográfico. E o tesouro representa o Deus que está nesse jardim. Então, essa parábola fala de um reino, que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido em um campo. Então, o anseio do homem é isso. O anseio do homem e quando a gente encontra esse tesouro, na verdade é nem quando a gente encontra, quando ele nos encontra. Aí muda completamente a nossa vida. Aí as coisas que a gente fazia não tem mais sentido. Não tem mais sentido. As pessoas que estão de fora, elas falam, cara, como assim? Como assim agora tu não pode mais te prostituir, tu não pode mais transar com uma pessoa antes do casamento? Como assim? Parece loucura. Mas é porque tudo agora faz sentido. E não é uma coisa de dizer, não. É igual o pastor gosta sempre de falar do irmão, que ele não fala o nome, né, não menciona, mas ele fala do irmão que ele estava trabalhando e o cara perguntou, eu não gosto de ser crente porque quer ter muito chato, não pode fazer isso, aquilo. Não, cara, pode fazer tudo. É igual tu falou. Só que eu não quero fazer. Não tem mais. Eu não tenho mais prazer por isso. Então, para fechar esse raciocínio, é isso aí. Quando esse tesouro, a gente encontra esse tesouro, cara, tudo que a gente viveu até esse aqui, a gente vende por causa desse tesouro. A gente perde por causa desse tesouro. Pastor, vamos agora um pouquinho à questão, por exemplo, o senhor disse que se converteu, né, entregou Sim. sua vida para Cristo, Cristo lhe achou, e aí o seu casamento, né, o seu noivado, foi com quantos anos já depois de convertido? Conta pra gente esse início aí, como é que foi? Foi, acho que um ano e meio de convertido. Eu tava com um ano... Só rapidinho, o senhor começou na IBP, tá lá até hoje, né, no caso? Sempre na IBP, né? Sim, converti lá, tô até hoje. Então, por volta assim, de 1 ano, 2 anos no máximo. Foi que eu converti em 2013 e casei em 2014. Ela, no caso a pastora Thalita, também era da IBP ou não? Não, ela era da Presbiteriana. Presbiteriana Vida, que o pai dela é pastor lá. E aí, como é que foi que vocês se encontraram? Conta pra gente aí. Rapaz, foi uma história engraçada. Essa história. A gente tava em uma festa de virada de ano, né? Foi no caso 2013. A gente tava lá, eu e Rico, um amigo meu. Isso. E aí ele disse, rapaz, vamos ali na igreja de uma amiga minha, que faz tempo que não olho ela. E aí a gente vai lá, me acompanha lá, pra dar o Feliz Ano Novo pra ela e tal. E aí a gente foi nós dois, aí imagina que era a irmã. Pastora Thalita. Era ela, na virada do ano, 2013. E aí eu conheci ela, e a partir dali aí recomeçou. Porque ele é uma benção. Ele é uma benção, ele começava a jogar, conversa pros dois. E aí a gente acabou se conhecendo. Eu já conhecia ela da época do futebol, que ela jogava futebol, na época eu também jogava, e a gente conheci ela na época do futebol aqui em Pinheiro. E aí, só que a gente... Aí depois desse momento a gente teve o contato, começou a conversar, e também teve um amigo, o pastor Francisco, também que deu uma forcinha lá. Pastor Francisco. Também que trabalhava com ela na época da Taguatu. Né? E aí eles fizeram a ponte, os dois. Aí em 2014 vocês se casaram? A gente casou. Aí depois de casado, pastor, como é que foi no caso? Quando foi que descobriram que ela estava doente? Quanto tempo foi? Kelso, assim, quando a gente namorava, ela começava a reclamar pra mim que o nariz dela sangrava, né? Sangrava bastante. E aí, o meu filho, ele teve adenoide, né? Aí eu falei pra ela, ó, é bom tu procurar um especialista, um otorrino, pra te ver se tu não tá com o mesmo problema de Richard, que Richard operou, e depois que ele operou ficou de boa. E aí, assim, ela
fez a consulta e tal, aí descobriu que era um tumor pequeno ainda. Só que nada alarmante, assim. Aí a gente casou. Aí logo depois que a gente casou, a gente ela foi fazer essa consulta mais detalhada lá no Aldenor Abelo. E acho que não tava nem tava com meses de casado. Não lembro se especificamente, mas a gente tava com meses, não tava nem com, acho que nem 6 meses ainda de casado. E aí foi quando ela fez a biópsia lá e a gente descobriu que ela tava já era câncer na época já. Então foi assim, tudo tão rápido, assim, de quando a gente namorou e esse processo todo. E como é que foi, pastor? Como é que foi a sua reação? Assim, em algum momento o senhor se trancou sozinho e começou a questionar Deus? Por que isso está acontecendo? Deus, é aqui que é meu propósito? Se eu tenho uma missão aqui para mim, entendeu? Que até então você ainda estava, vamos dizer assim, estava com 20 e poucos anos ainda, né? Tava. E novo na fé também. E novo na fé, né? Tu chegou a algum momento a tu questionar Deus? Eu questionei bastante no início. Questionei bastante, assim. Porque o que passava na minha cabeça? Passava na minha cabeça que o cara converteu tudo, vai mudar, né? Era o que a gente ouvia, né? Ouvia muito falar. Tu vem para Jesus que tua vida agora vai ser o mar de rosa, tudo vai mudar. E não foi assim. Não foi de fato assim. Quando a gente descobriu, a gente gosta sempre de usar uma expressão, né? É como se o chão tivesse abrido e a gente ficou ali naquele lugar, tipo, sem saber o que fazer. Só que aí, Kelso, Deus, ele age nos mínimos detalhes. E ele consegue nos sustentar. E nesse dia que a gente descobriu, assim, da doença, a gente até ainda foi pra praia, quando a gente foi em São Luís, né? A gente foi pra beira da praia lá conversar, né? E aí a gente colocou nas mãos de Deus mesmo, essa questão. E nesse processo todo, já são mais de 10 anos já. E a gente não tem como dizer assim, cara, não é Deus, é Deus do começo ao fim. Não tem como a gente dizer que não é Deus. Mas eu questionei no início, ela questionou bastante. Só que Deus tratou, acho que mais rápido comigo. Mas até porque não era na minha pele. Porque quando é na pessoa é diferente. Só que Deus, ele trabalhou em mim primeiro, trabalhou em mim essa questão. E aí, em um determinado momento, eu vi na própria palavra, sobre aquelas 2 casas que foram construídas, uma sobre a areia e uma sobre o monte. Só que essas 2 casas, a chuva, ela veio para as 2, independente de onde ela for alicerçada. Caraca, isso é verdade. Ela veio para as 2. Então essa é a vida, Kelson. A chuva, ela cai sobre os justos, sobre os injustos, ela cai sobre todos. Então, o fato de eu ser cristão, isso não vai me imunizar de nada. Thalita até falou, até citou aqui, ela não vai me imunizar das tragédias da vida. A vida, a gente está imune. Enquanto existe 2 forças agindo aqui nesse mundo, cara, a gente está vulnerável. Pastor, eu perguntei agora para o senhor em relação, se olhando para trás, se eu continuasse naquele mundo, o senhor estaria morto. Sim, o senhor confirmou. Sim. E eu acho que até fiz essa pergunta para a pastora Thalita. Vou fazer também essa pergunta para o senhor. Mas se não tivesse, vocês dois não fossem nesse caminho de Cristo, com certeza não teriam forças para enfrentar também essa diversidade da vida. Kelso, o evangelho ajudou muito, não? Com certeza. Eu vou falar por mim. Porque eu sei que tem pessoas aí que vivem situações parecidas e elas estão até hoje juntas. Eu vou falar por mim, pela pessoa que eu sou, que eu me conheço. Eu tenho certeza absoluta que se não fosse por causa de Jesus Cristo, eu não sei se eu suportava. Com todas as letras, eu não sei. Porque eu já escutei muitas vezes assim, cara, vocês são fortes. Cara, eu não sou forte. Eu não sou forte, eu te digo aqui, as pessoas que vão estar ouvindo, eu não sou forte. Forte é aquele que habita em mim hoje.
É Ele que me dá força, é Ele que me faz eu ter fé. Porque eu não sou um cara de fé. É aquele que habita em mim, aquele que está em mim hoje, que faz com que essa fé apareça. Porque é algo que vem dele mesmo. Eu não tenho força, eu não tinha força, não tenho para suportar se não for por Jesus. Se não for por causa do Espírito agindo em nossas vidas. Eu sei, cara, porque a gente está no meio do fogo. A gente já viu esses anos todos e a gente sabe o que a gente já passou, o que a gente já falou. Tantas vezes que a gente pensou, às vezes, em desistir, ficou muito triste e do nada as coisas mudavam. Pastor, mas hoje olhando para trás assim, o senhor consegue entender que por que tudo isso aconteceu? Porque, por exemplo, eu em alguns momentos, eu até chegava a falar isso, falei várias vezes isso pro pastor Ribinho. Eu disse, pastor, eu estou passando por um deserto e tal, tá difícil, tá muito difícil e tal. Só que hoje eu entendi que não é um deserto. Não é um deserto. Eu não estou passando por um deserto. Não é, vamos dizer assim, um castigo. Não é, não. Eu estou passando por as consequências dos meus erros do passado. Sim. Eu fiz algumas escolhas e essas escolhas geram consequências. Sim. E eu estou passando por essas consequências. Eu tirei aquela palavra de deserto. Não é deserto, entendeu? Eu estou passando por algumas provações, pelos erros do meu passado. Sim, hoje eu tenho, por exemplo, 3 filhos com 3 mulheres diferentes, entendeu? Eu errei muito. Eu fiz muita coisa errada no meu passado. Então, hoje eu nem questiono por que eu estou passando isso. Às vezes eu pergunto, Deus, até quando vai? Sim. Tá demorando muito, vai demorar muito, mas hoje eu tô mais satisfeito, vamos dizer assim, cara, eu tenho que passar por isso, porque eu errei lá no passado. Sim. É tipo aquele casamento, é tipo um homem, por exemplo, uma mulher que casa com um cara, com um alcoólatra, e todo final de semana o cara vai sair para beber. Ela não pode dobrar o joelho dela e dizer, oh Deus, por que o senhor me deu um marido alcoólatra? Ela casou com um alcoólatra, entendeu? Ela casou com um alcoólatra, então ela vai ter que gerar aquelas consequências. Sim, pastor, em relação a essa questão das consequências, né, a minha pergunta vem agora em relação a isso. Olhando para o passado, né, olhando tudo isso que está acontecendo, né, com sua esposa, com sua família, você acredita que isso é consequências do seu passado, dos que você fazia no mundo, ou se realmente foi um propósito que Deus colocou na sua vida? Porque, assim, eu acredito que tudo na vida tem um propósito, sim, né? Então foi um propósito aí que Deus colocou na vida de vocês para Deus trabalhar algo com vocês hoje, que vocês hoje fazem até um papel, né, importante lá na EBP, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, olhando para trás, assim, o que você considera? O que aconteceu? Por que tudo isso na minha vida? Tu já tem a resposta para essas perguntas? Tem perguntas assim que eu acredito que a gente só vai receber uma resposta quando tiver com ele, né? Quando tiver com ele. E essa é uma das perguntas. Mas assim, eu acredito assim, como tu mencionou, a questão do propósito. Eu de verdade, eu não creio que isso seja uma consequência por causa dos meus erros no passado. Eu creio que não. Até porque talvez ele faria contigo, né? Sim, poderia exatamente. Ser assim, né? Eu creio que talvez assim. É uma coisa bem interessante a se pensar. Porque quando eu casei... a voz agora me embargou. Quando eu casei com ela, eu via muitas pessoas falar assim que tipo, eu era muito novo na fé e tal... E tinha uma vida muito louca no mundo, né? E era uma menina que foi criada na igreja, filha de pastor. Isso acontece muito comigo, cara. E aí eu escutava muito isso. Então, teve até uma moça que falou até uma besteira. Que eu era muito pequeno assim, pra questão ela falar na questão da espiritualidade, entendeu? Então, eu penso assim, Kels, que Deus, ele ele que confunde. Ele que confunde aqueles que acham que são. Então, hoje, eu consegui, assim, de certa forma, ter respeito
ter respeito pela trajetória. Mas como eu te falei, eu tenho plena convicção que se não fosse por causa de Jesus, com certeza eu não suportaria. Então, cara, olhando para mim mesmo, para minha vida, eu consigo ver que a glória toda é de Jesus. Jesus conseguiu pegar um cara que estava todo arrebentado, colocar em uma situação cara, que não sei nem como colocar a palavra. Uma situação assim, muito difícil. Uma situação muito difícil aos olhos humanos. E a gente conseguir permanecer até hoje. É uma espécie eu não gosto nem de usar isso, porque soa com de certa forma, um egozinho, mas a questão de um cara improvável. Mas eu falo nessa questão por conta do nosso olhar humano, do nosso olhar de julgar uma pessoa por conta do passado, por conta da aparência, se a gente julgar. Então Deus pegou uma pessoa, colocou do lado de uma menina que era crente desde menina, filha de um pastor, e Deus fez isso acontecer e a gente está até hoje aqui. Está até hoje. E eu gosto sempre de dizer, a glória é dele. A glória é dele. Pastor, e olhando por essa ótica, assim, é interessante. Eu não tinha parado para olhar isso aí, não. Assim, ele pegou um cidadão do mundo que estava em coma alcoólatra, praticamente. Sim. Aí une com uma pessoa que nasceu na vida fé cristã, nasceu na fé, pais pastores. Cara... É só Deus, Kelson. Só Deus. Não tem uma explicação. Eu não tenho uma explicação. Às vezes as pessoas, cara, tem uma bênção. Cara, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu era sem Jesus. Eu sei quem eu era. Então, cara, se tem uma coisa boa em mim, é Jesus. Se hoje os frutos acontecem, eles aparecem por causa de Jesus. A honra é dele, a glória é dele. E como eu te falei, daquela experiência, depois dessa experiência que eu tive, eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor use minha vida. Use minha vida para a glória do seu nome. E tipo, cara, a gente tá aí, eu sei que tem sido desafios a cada dia, não só a questão mesmo da doença, da estética, mas financeira também, porque suga muito a questão financeira também. Então eu vejo tudo isso como um agir de Deus sobre todos os lados. É ele que vai suprindo todas as nossas necessidades, ele que vai suprindo todas as nossas carências, é ele que vai curando todas as nossas feridas, é ele que vai nos impulsionando a não parar. E aí, como é que eu não vou ser grato a esse Deus maravilhoso, a um Deus que faz tudo isso? Como é que eu não vou ser grato vendo que a minha esposa poderia estar morta hoje? Como é que eu não posso ser grato a um Deus que nesse processo todo nos deu 2 filhos? Como? Não tem como. Não tem como, só Deus mesmo. Só ele, Kelson. Pastor, e também lá no começo, alguma coisa assim, elas ou vocês chegaram a pensar a se separar, alguma coisa? Cara, graças a Deus, essa parte, ela no começo, quando ela fez a primeira cirurgia que o rosto deformou, ela até ainda pensou, queria me mandar ir embora, que a gente tava lá no Rio na época, ela queria me mandar ir embora. Eu disse, pá, vou nada, vou não, a gente tá junto aqui, a gente vai continuar junto nessa missão, tamo aqui. Mas ela tipo assim, querendo te privar desse sofrimento, de passar por esse processo. Ela querendo, não, tipo assim, tu não merece isso, vai viver tua vida, vai, enfim. Exatamente isso. Só que a gente tá junto. A gente tá junto. Cara, a gente, no dia que casa, a gente diz na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Então a gente precisa, sabe, honrar a palavra que a gente falou diante de Deus e dos homens. Verdade. A gente precisa honrar. Só que e aquilo que Deus une, homem não separa. Exatamente, a gente precisa honrar, a gente precisa, sabe, ser fiel a isso. E pedir para Deus nos fortalecer cada dia. Para ele abrir os nossos olhos e que a gente venha contemplar todas essas situações de uma forma diferente.
Porque, assim, cara, como é que a gente pode imaginar que alguém do outro lado do Brasil pode ser tocado? Como que a gente pode imaginar com uma situação como essa? Uma situação que ela passa, que ela passou, que ela passa, uma pessoa do outro lado do Brasil pode ser tocada por causa disso aí. Então, Deus, ele tem suas formas de agir. Tá, foi Deus que colocou a doença? Cara, eu creio que não foi Deus. Eu creio que não foi Deus. Eu creio em duas forças que estão nesse mundo ainda batalhando. E quanto existir pecado aqui nesse mundo, a gente sempre vai estar debaixo disso. Pode acontecer qualquer coisa. Só que a gente crê num Deus que nos guarda. A gente crê em um Deus que fala lá em Apocalipse 22 que um dia toda a lágrima ela será enxugada. Não existirá mais dor, não existirá mais doença, não existirá mais nada. Então há uma promessa de Deus que tudo isso que a gente tem passado até hoje, um dia não vai mais existir. Verdade. Amém, um dia não vai mais existir. Pastor, você até falou agora há pouco que só está vindo no Rio de Janeiro e ela disse vai-te embora, vai para casa. O senhor acompanhou de perto mesmo, literalmente, né? Até quando pôde, porque o senhor também tinha seu trabalho, né? Às vezes tinha que estar aqui cumprindo as responsabilidades, né? De profissional, de funcionário, enfim. Mas sempre que podia, o senhor fazia parte mesmo, fazia questão de estar junto, estar do lado, né? Sim, da primeira vez que ela fez a cirurgia, eu estava com ela. Da segunda vez também. Na segunda vez a gente voltou. Aí eu comecei a trabalhar aqui em Pinheiro. E aí ela primeiro fez a outra cirurgia, só que ela estava muito abalada. Então a gente entendeu. E aí eu tive que pedir conta. A empresa foi muito parceira na época, foi muito parceira comigo. Ela mesma me demitiu, percebeu a necessidade, entendeu e me liberou. Recebi todos os direitos. E aí fui lá com ela. Mas eu sempre tive essa questão, porque eu acho que esse é o certo, porque, cara, a gente ser afastado é uma coisa. Agora a gente tá perto. A gente tem um ou outro para se dar força. A gente tem um ou outro para estar se dando um apoio. Um dia um não tá bem, o outro tá bem. E aí a gente tá junto, ombreado para essas coisas. E aí a gente vai vencendo um dia de cada vez. Pastor, eu sou um cara muito sentimental. Eu choro muito fácil. É mesmo? Eu choro muito fácil. Às vezes eu digo que eu choro assistindo filme. E assim, eu te acho muito forte. Eu te acho muito forte. Minha pergunta mas assim, tu poderia compartilhar com a gente, enfim, fica à vontade, se puder. Mas já teve um momento assim de tu te trancar no teu quarto, dentro do banheiro e chorar sozinho e bater aquele desespero? Com certeza. Várias vezes? Teve algumas vezes. E sempre era mais doloroso para mim, porque eu não podia fazer isso na frente dela. É isso. Na frente dela eu sempre tinha que estar... Na frente do teu filho também, isso, né? Eu sempre tinha que estar... Às vezes eu estava todo arrebentado, mas eu tinha que demonstrar que eu estava tranquilo para tentar passar tranquilidade. Só que às vezes, quando eu estava só, e aí eu caía em lágrimas, chorava, questionava, orava, e eu tinha o meu momento. Só que isso era como um bálsamo para lavar minha alma. E sempre nesses momentos assim eu tinha a certeza que Deus ele estava no controle de todas as coisas. Aí eu vi muita coisa, que né, que ela ia morrer e que não sei o que não ia passar dessa vez. E sempre Deus ele foi nos sustentando, sempre Deus ele foi falando no Espírito e foi alimentando a fé. E hoje, graças a Deus, a gente está aqui até hoje, firme. Graças a Deus. Pastor, e também o senhor poderia compartilhar com a gente alguma experiência, né, durante todo esse processo, algo mesmo assim que te viu, foi perceptível a presença de Deus, o agir de Deus, que claro, tudo aí é a vida de Deus, tá? Deus está presente, né? Não tem como a gente fugir disso, né? Você mesmo já falou isso várias vezes, tudo é para Ele, a honra é dele, a graça é dele, tudo é dele. Mas assim, algo que realmente vocês, ou o Senhor sentiu, que Deus falou contigo,
Tu lembra de alguma história dessa? Sim, sim. A gente tem algumas, né? Mas eu queria falar uma a respeito da parte financeira. Sim. Certa vez eu tava em casa, dormi de boa, eu acordei com uma voz falando comigo. E a gente tava nesse processo dela viajando no cirúrgico. E eu escutei uma voz falando comigo: oferta teu salário para o irmão tal. Aí eu disse: como assim? Eu disse: isso não é Deus. Isso não é Deus. Deus estava precisando? Eu estou precisando. Deus sabe que eu estou precisando. Isso não é de Deus. Só que isso ficou na minha mente. E aí eu disse: cara, eu não vou resistir. Eu vou fazer isso então. E aí eu peguei, meu salário na época era R$1.000 na época. E aí eu fui no irmão específico que eu ouvi a voz. Cheguei para ele e falei. Eu disse: irmão, é o seguinte, aconteceu isso, aquilo, hoje eu acordei e eu creio que é Deus que está falando, porque se não fosse eu não estaria aqui entregando isso aqui. Mas Deus falou comigo que era para te entregar uma oferta. E aí eu entreguei. Aí quando o cara abriu, ele caiu de joelho na minha frente. Ele caiu de joelho na minha frente chorando. Porque um dia anterior, ele e a esposa dele, eles clamando a Deus. Eles clamando a Deus por uma intervenção na vida financeira deles, que eles estavam em um momento muito delicado. E aí eles quando ele viu, ele disse: meu Deus, caiu em prantos. Deus respondeu. Caraca. Deus respondeu. E aí, Kelson, eu me senti assim, disse: cara, eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus no meio dessa turbulência toda. Disse: Senhor, só o Senhor mesmo, porque eu sei que eu não tinha coragem, cara. Eu não tenho, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Como é que tu tá passando por uma necessidade? Tá precisando. Tá precisando e tu vai. Não tem como, só Deus, Kelson. Eu não tinha coragem. Não tinha e não tenho. Tu compartilhou isso com ela, com a pastora Thalita? Compartilhei depois. E aí, o que ela disse? Aí ela ficou extasiada, disse que eu era doido no primeiro momento. Só que aí não termina. Sim. Só que aí não termina. Aí o que aconteceu? Uma semana depois, eu trabalhava na antiga empresa que eu saí agora há poucos dias. Um empresário aqui da cidade me ligou. Eu não tinha muito contato com ele, já tinha visto ele algumas vezes com um amigo meu. Eu não tinha contato não com esse cara. Aí ele me ligou e disse: Riva, ele disse ele mesmo, queria que tu passasse aqui na minha empresa hoje à noite, quando saísse do serviço. E aí, tá, beleza, eu fui. Foi um parceiro meu. E aí quando ele constrói, trabalha numa imobiliária, né? Ele constrói casa e tal. Aí ele me disse o seguinte: cara, é o seguinte, tava naquela transição de Dilma e Temer, tava o maior problema na questão da venda de casa, né? Na Caixa Econômica, uns problemas aí. E aí ele me disse: cara, eu tô com um conjunto de casa aí, e aí, cara, eu tô com um problema muito grande aí nessa questão das vendas das casas e tal. E aí o seguinte, eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Deus, se o Senhor me ajudar eu vender essas casas aqui desse condomínio, abrir as portas, cada casa que eu vender, eu vou dar R$1.000 para uma pessoa aí, que o Senhor colocar em minha mente. Aí disse que quando ele orou, disse que veio eu na cabeça dele. Caraca. Disse: veio eu na cabeça dele. Cara, e quando eu orei, eu tava orando, me veio você. Eu não tenho contato com você, só que me veio você na minha mente. E aí, cara, chuta aí. Quanto esse cara me ofertou na minha vida? Faço a mínima ideia. Ele tinha um conjunto de 10 casas. 10 mil. Ele me ofertou R$10.000, Kelson. R$10.000. Cara, Deus é maravilhoso. Só Deus. Aí eu disse: cara, só Deus pra fazer um negócio desse. O dobro, não 10 vezes. Ele deu 1.000. Só Deus pra fazer um negócio desse. E aí se foi um dos... Eu tô falando dessa parte financeira porque foi uma parte que a gente foi muito exigido nesse tempo. Muito. Tem muitas outras, tem de transformação de pessoas, mas eu tô falando isso porque às vezes a gente, de certa forma, a gente abomina, né, essa questão. Eu tô trazendo isso para a mesa justamente por conta disso.
Porque Deus está no controle de todas as coisas. Então esse é um dos testemunhos assim que foi muito, muito impactante para mim, marcante. E o mais doido é que o cara, quando ele falava, ele estava em lágrimas. E aí um moço que acho que trabalha com ele também estava em lágrimas lá do meu lado, falando da situação, contando a história em si. E isso assim foi muito, muito marcante na questão da provisão. Foi algo assim muito marcante para mim, pessoalmente. Até por conta do, cara, da R$1.000, cara, só Deus. Que Deus, assim, ele poderia muito bem te dar os 10 mil sem te tomar esses 1.000, vamos dizer assim. Exatamente. E tipo assim, eu ofertei não porque eu queria algo em troca, porque eu queria receber, não, eu dei porque eu fiquei tão perturbado com a voz, que eu disse, não, eu vou dar porque eu não aguento mais. Eu lembrei aqui agora de uma história, eu não sei se ela é verdadeira, mas eu acredito que seja. Foi até uma pastora que falou, uma irmã, dentro do carro, ela ouve Deus. Ela ouviu Deus dizendo o seguinte: entra naquela farmácia e planta bananeira. Você já viu essa história? Sim, já vi essa história. Aí ela disse, não, como é assim? Como é que eu vou entrar nessa farmácia e plantar bananeira? Não tem como. E Deus começou, entra nessa farmácia e planta bananeira. Elas, mas Deus, como é que eu vou entrar? Isso é loucura, né? Tá todo mundo ali trabalhando, cheio de clientes, como é que eu vou entrar e plantar bananeira? E ela não resistiu, ela entrou na farmácia, foi lá no cantinho, onde não tinha funcionário nenhum, e plantou bananeira, né? Botou os pés para cima lá e plantou bananeira. E quando ela vai saindo da farmácia, uma funcionária vem desesperada e... Senhora, a senhora plantou bananeira ali? Diz, ô, minha querida, foi. Tu viu aonde? Eu digo, eu vi nas câmeras de segurança. Ela disse, é porque Deus pediu para mim entrar aí, para mim plantar bananeira. E a funcionária caiu em lágrimas. Ela dizendo, eu estava pensando em desistir. E eu disse, Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor existe, se o Senhor é de verdade... Manda alguém entrar nessa farmácia aqui e plantar bananeira. Cara, assim, é aquilo que nós falamos, o que aconteceu na convenção, na convocação, cara. Não dá pra explicar. Não dá. As pessoas lá do mundo vão chamar a gente de doido, pastor. Vão chamar a gente de doido. O cara vai me chamar de doido porque eu ofertei R$1.000. Cara. Cara, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, cara. Deus é bom demais. Deus é bom, Deus é sempre bom. Pastor, e tem uma grande bênção aí agora, né? O nascimento do filho de vocês, né? O grande Noah. 2 mesinhos. Agora. 2 meses. 2 meses. Noah aí chegou aí para alegrar. Trazer mais alegria. Graças a Deus. O nome dele é profético, descanso. E a gente que crê que é um tempo de descanso. A gente crê que é um tempo de descanso que Deus está trazendo para nossas vidas. Em nome de Jesus. E como é que tá, pastor, agora? Como é que tá a situação de vocês? Como é que tá a vida de vocês? Como é que tá ela, sua esposa, a pastora Thalita? Ela tá bem, Kelson. Ela tá bem agora. Agora ela tá nesse processo, né, do pós-operatório. Ocorreu tudo bem, a gravidez? Tudo bem, graças a Deus. Ela fez cesárea. E aí tá aguardando agora completar acho que 3 meses, 4 meses que ela vai fazer os exames, porque tá 1 ano que ela não faz, da última cirurgia que ela fez, ela precisa estar fazendo sempre esses exames, tá acompanhando. E aí agora ela vai depois desses meses ela vai fazer o exame, vai ter que retornar lá no hospital que ela faz lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Pastor, e vamos agora, já estamos caminhando já para o finalzinho desse bate-papo maravilhoso, pastor. Já desde agora quero lhe agradecer muito. Glória a Deus. Eu senti aqui muito, enfim, espero que muitas pessoas sejam tocadas. Amém. Com este podcast. Eu até brinco, né? Eu brinco que é de Pinheiro para o mundo, porque eu acredito nisso. Amém. Acredito muito. E o senhor está à frente já, há 4 anos, né? Frente lá do Ministério da Juventude, né? Do Ministério dos Jovens, né? E tem a programação dia de sábado, né? Que é o Ajus, né? O senhor até falou agora há pouco do Acamp, né? Eu até tive lá, foi aqui no Dom Garelli, foi tremendo. Maravilhoso, maravilhoso. E como é que tá lá esse ministério maravilhoso? Cara, assim, eu costumo dizer que eu me encontrei. Me encontrei. E o pastor Ribinho, ele foi muito sábio. Ele gosta de falar que quando a gente começou a liderar o Ajus, eram 4 pessoas. E aí ele colocou nós 4 para jogar em campo. E cada um fosse encontrando.
cada um se encontrando. E eu não fui diferente. Eu me encontrei. É aquilo que, tipo, meu coração pulsa por isso. E assim, foi engraçado que uma vez meu pai, eu tava em casa lá com os meninos, com a galerinha lá, eles estavam lá em casa, a gente conversando lá. Aí meu pai, nessa época, morava comigo, logo depois da pandemia. E aí quando ele chegou, ele entrou em casa, ele disse que ele teve uma espécie de... Ele já tinha visto aquilo acontecer. Aí ele disse, eu me lembro, meu filho, quando tu era mais novo, aqui na rua, que tu vinha pra cá, pra casa, e esses meninos tudo pra cá, vinham pra cá, ficar aqui contigo conversando. Aí ele disse assim, meu filho, Deus te chamou pra isso. Cara, eu entendi que Deus me chamou pra esse tempo, pra cuidar dessa geração. E como eu te falei, eu disse, Deus, eu quero fazer parte. Tudo que o senhor passou no passado ajuda. Sim, com certeza. É aquele negócio que a gente falou até agora há pouco, né? O senhor não olha com aquele olhar de julgador, né? Sim. O senhor chama, conversa, né? Tem todo esse processo, exatamente. né? Porque dizem, né? Eu não sei se também está na Bíblia isso, que geralmente Deus vai usar a gente naquilo que mais a gente sofreu, que mais a gente passou. Sim. Né? Aquele processo... naquele processo que a gente vai Sim. amadurecer e vai trabalhar, que Deus vai trabalhar a gente, né? As nossas feridas, eles Isso. curam outros com as coisas que a gente passou. Que a gente tem propriedade, Sim, né? Eu passei sim. por isso, eu sei Exatamente. como é que é. Então a gente tem mais liberdade, propriedade, como tu falou, né? Da gente estar falando, tá direcionando essa galera, essa geração aí. E esse novo momento, pastor, que é perceptível, esse novo momento da IBP, como é que essa juventude tá lidando com isso, né? Porque a gente está num momento diferente, parece que o sobrenatural, enfim, né? A convocação, por exemplo, eu estava agora sábado, né? Domingo, na verdade, ontem eu estava com uns amigos ali num torneio de futebol e eles estavam dizendo, Kelso, como é que pode uma igreja lotada e vocês não divulgaram quem ia pregar, vocês não divulgaram quem ia cantar. Sim. Ou seja, é um momento maravilhoso, especial que a IBP está vivendo. A gente está vivendo um tempo muito especial, Kelso. Um tempo muito especial, honrar a glória, o louvor para Jesus. É Ele que faz, Ele que está fazendo. Não é mérito de homem nenhum. É o Espírito que está fazendo. E, cara, assim, a juventude, ela tem olhado tudo isso com aquele senso de missão. Cara, Deus tem feito algo em nós. Deus Amém. Tem feito algo em nós. E Ele quer fazer algo através de nós também. E a gente tem entendido muito isso. Daquilo que Deus tem feito. Porque acho que é muito hipocrisia da nossa parte. A gente foi alcançado por esse amor. E a gente não compartilhar daquilo que nos salvou, daquilo que nos alcançou, cara. Então, a juventude, ela é aquilo que o senhor falou agora há pouco do transbordar. Exatamente. Eu costumo dizer que, por exemplo, quando você ama alguma coisa, eu até uma vez falei sobre a questão do chocolate. Eu era doido por chocolate. Sim. Não sei se até quando você chegou aqui, você ouviu comendo chocolate. Eu sou doido por chocolate. Eu era tão viciado, tão doido por chocolate, pastor, que eu não gostava de dar para as pessoas que Sim. me pediam. Eu ficava, às vezes, eu brigava com a pessoa. Não, cara, é meu. Vai, tu quer, então compra o teu chocolate. Eu não gostava de compartilhar. Hoje não, hoje eu já faço isso. E o amor de Deus é isso. Deus fez a obra. E o amor de Deus é isso. O amor de Deus, ele é tão, assim, ele transborda. Só que é aquele amor que a gente quer compartilhar. A gente não quer ficar só pra gente, entendeu? A gente não quer só pra gente. A gente quer que mais pessoas sejam tocadas, que mais pessoas sejam experimentadas, que mais pessoas sejam provam desse amor que é maravilhoso, é inexplicável. E assim, é algo que enche a gente, transborda e a gente quer compartilhar, né? Ou seja, então tá acontecendo muito isso na IBP, né? Com os jovens. Tá acontecendo com eles. E tipo assim, a gente... Não sei se tu já ouviu falar alguma vez. Talvez Rodney já ouviu falar muito isso na igreja. Assim, essa geração de hoje é uma geração Nutella. É uma geração tá perdida. Não, cara. Não tá perdida. Não tá, Kelso. Não pode. Não pode. Não pode estar. A gente precisa, tipo, olhar para essa geração
E, cara, e dizer mesmo que, cara, eles são as pernas da igreja que correm mais rápido. Tem um texto muito interessante que quando Maria Madalena ela vai no túmulo de Jesus e aí ela vê que Jesus ressuscitou, aí ela volta para contar para os discípulos. Tava todos os discípulos lá reunidos. Aí a Bíblia diz que saiu Pedro e João saíram correndo. Só que no caminho, João passou na frente de Pedro, chegou primeiro. Só que depois Pedro chegou e eles entraram lá no túmulo e constataram. Então isso simboliza essas duas gerações. É a geração que corre mais rápida, que é o jovem, que claro, um menino de 14 anos com um cara como eu de 40 anos, ele vai correr mais rápido, porque ele tem vigor físico. Então essa parte é muito boa para o jovem, porque o jovem hoje, essa geração, eles têm senso de missão. Eles querem ser desafiados, eles têm esse senso de missão, eles carregam isso. Eles gostam dessa missão. Então, Deus usa isso. Deus fala que ele chamou o jovem porque eles são fortes. Então, e nós somos o mais nós precisamos ser como Pedro. Sabe, o jovem está correndo mais rápido e nós precisamos estar acompanhando eles, estar do lado deles. No dia que a gente chegar, a gente vai entrar junto. Então, é isso que me fascina, por essa juventude. É de olhar para eles e dizer, cara, eu preciso ser um Pedro, eu preciso ser um Jesus Cristo, porque 90%, Kelson, 90% dos discípulos de Jesus, eles eram jovens, sabia disso? 90%. Tem um texto lá que os cobradores de impostos chegam para Jesus e ele fala sobre a questão de pagar o imposto. Jesus, tu e teus discípulos não pagam e tal. Aí Jesus diz assim, Pedro, vai lá, pesca e tira a quantidade o valor lá dentro do peixe, da boca de um peixe. Por que foi só Pedro? Porque os outros não foram. Verdade. Porque só quem podia pagar o tributo era uma pessoa maior, de 18 anos, de 20 anos, na verdade. Então, daquele grupo ali, só Jesus e Pedro, eles eram maiores de 20 anos. Então, todos os outros discípulos de Jesus, eles eram menores de 18 anos. Ou seja, Jesus, ele pegou uma equipe de meninos, a igreja de Jesus era uma igreja de meninos. Só que Jesus estava potencializando esses meninos com o encargo da missão de Deus. Então, Jesus soube passar para essa geração. E, então, esses meninos, que a gente com certeza iria olhar, esses meninos, usados por Deus, usados por Jesus, eles transtornaram o mundo. Atos fala que chegou até nós, aqueles que estão transtornando o mundo. Então foi uma igreja assim. Então a gente precisa olhar para os nossos jovens como aqueles que correm mais rápido, aqueles que estão na missão. A gente precisa, empoderar eles, ensiná-los, acompanhá-los e, cara, e ver que eles são mais rápidos do que nós. A gente está aqui na retaguarda, orientando, ensinando, mas também empoderando eles para que eles corram mais rápido e anunciem a mensagem de salvação do Evangelho de Jesus Cristo. Pastor, muito obrigado aí pela tua participação. Foi um podcast maravilhoso, podcast maravilhoso, né? Fica aí as suas considerações finais, acrescentar alguma coisa que não foi questionado, mas antes de tudo isso, mais uma vez agradecer, né, por aceitar o nosso convite. Eu queria que o senhor passasse uma mensagem, né, para alguém aí, quem sabe está na situação da gente. Sim. No passado, né, naquela vida, na bebedeira, na cachaçada, na farra, na prostituição. E às vezes não tem ninguém. Eu particularmente eu não tinha ninguém. Ninguém me convidou para ir para a igreja. Ninguém. Eu não tive um amigo para chegar aqui, você mora lá na igreja. Eu não tive. Mas graças a Deus, Deus que foi me convidou. Te encontrou. Deus, eu fui tocado na terça-feira de carnaval, que todo mundo aqui em Pinheiro sabe que é o Bloco das Patifas. E aconteceu muitas coisas naquele dia e eu cheguei em casa e disse, domingo eu vou entregar minha vida para Cristo. Amém. E domingo eu fui para a igreja e entreguei minha vida. E eu queria que o senhor passasse uma mensagem, né? O senhor que é líder de jovens da IBP, mas que o senhor passasse uma mensagem aí para todos, em especial, quem sabe, até os jovens, né? Sim. Que está nos acompanhando nesse podcast. Então, Kelson, eu quero já te agradecer também pelo convite.
tal. Eu sei que esse papo, essa mesa aqui foi muito boa, muito interessante. E eu sei que Deus, ele vai falar em Amém. corações, porque ele usa de situações para alcançar, né? Outros corações. E, cara, assim, o que eu queria deixar aqui, não só para jovens, mas também para adultos também, para as pessoas, para o homem, é sobre aquilo que a gente começou a falar no início, sobre esse anseio, é o que Deus tem bombardeado a gente lá em nossa igreja, tem falado muito, é sobre esse anseio. E aí eu queria deixar para as pessoas que esse anseio, esse desejo, essa busca incessante por felicidade, por prazer, por ser pleno, você só vai ser pleno se você se você entregar sua vida a Cristo. E quando eu falo Cristo, não estou falando que é uma religião. Não. É se você tiver uma experiência com Jesus Cristo. E aí sim, a sua vida ela será preenchida por completo. Então, o que eu queria deixar era isso, que Deus abençoe cada ouvinte, né? E que esse podcast ele possa alcançar outras pessoas, que ele venha, assim como a gente falou aqui, que ele venha transbordar, que venha o nome de Jesus ele venha a ser glorificado e exaltado. Mas que Deus abençoe todo mundo, Deus abençoe você, amém. Deus abençoe sua família. Amém. Abençoe todos nós em nome de Jesus. E era isso aí. Então tá aí, gente, esse bate-papo maravilhoso com o pastor Riva, lá da IBP, né, contando um pouquinho da sua história, enfim, foi maravilhoso. E a gente encerra sempre aqui fazendo aquele apelo também para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar, porque nós estamos no podcast de Pinheiro para o mundo.